Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vejam os destaques desta segunda-feira. PIB da China cresce 6,2% no segundo trimestre, é o menor ritmo em 27 anos. E nesta edição você vai ver como a desaceleração do principal parceiro comercial do Brasil afeta o agronegócio. Tempo seco e quente atinge lavoura do meio-oeste americano e consultorias alertam para efeitos nos preços dos grãos aqui no Brasil. O governo de Mato Grosso altera a proposta que reduz incentivos fiscais no estado, mas novo texto ainda não agrada o setor. Preços dos fertilizantes registram queda depois da desvalorização de quase 3% na cotação do dólar no mês de julho. Tudo isso e mais agora. O Mercado e Companhia já está no ar. A economia da China cresceu 6,2% no segundo trimestre. Esse é o menor ritmo em 27 anos. Segundo informações do governo chinês divulgadas hoje, as condições econômicas mundiais contribuíram para este resultado, uma vez que a demanda tanto interna quanto externa ficou mais fraca diante da crescente pressão comercial dos Estados Unidos a Pequim. No entanto, o governo chinês afirma que, apesar de representar uma desaceleração frente ao PIB de 6,4% do primeiro trimestre, o resultado ainda está dentro da margem de expansão estabelecida para 2019, que fica entre 6% e 6,5%. Vamos conversar agora com o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, Charles Tang, que está conosco. Muito boa tarde, Charles. Diga pra gente, há uma preocupação em relação ao ritmo de crescimento da economia chinesa neste momento? Preocupação há, mas não é demais, né? Porque, afinal de contas, 6,2%, vamos dizer, é uma taxa bastante robusta ainda. Logicamente, com a guerra comercial, ela foi afetada e teve uma queda. Agora, essa guerra comercial, nós sabemos que não é somente uma guerra comercial, é também uma guerra para impedir o avanço econômico da China e também o avanço tecnológico da China. E a sua avaliação é que os efeitos da guerra comercial contribuirão para um crescimento menor da China ainda em 2019? Olha, menor do que 6%, não vai cair para menos do que 6%. Tá? E num acordo com... E os Estados Unidos, o Trump, que vai entrar em primárias e campanha, hoje está precisando mais de um acordo até do que a própria China. E o benefício, todavia, para o Brasil não é de curto prazo. Logicamente, a curto prazo, se houver um acordo entre China e Estados Unidos, a China vai ser obrigada a comprar mais dos Estados Unidos e menos do Brasil. Porque nós temos que lembrar que a economia chinesa e americanas e brasileira são complementares. E a economia brasileira com os Estados Unidos são concorrentes, né? Logicamente, a beleza do Brasil é que ela tem excelentes relações com todo mundo e não tem nenhuma razão de não ter uma relação estreita com os Estados Unidos e um grande povo, um grande país, mas temos que lembrar que somos concorrentes. Agora, diga pra gente, qual é o efeito da desaceleração da economia chinesa, desse menor ritmo de crescimento em 27 anos, para o ritmo de demanda no agro brasileiro, já que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, né? Olha, a redução de consumo pelos chineses não vai ser muito grande, porque com 6,2% de crescimento e com tanta mobilidade saindo do campo, indo para a urbanização da China, a demanda vai continuar subindo. O problema é que com essa guerra comercial, a China também está tentando reduzir seu consumo de soja e substituindo por outros bens. Mas, por outro lado, a demanda de proteína, em função da febre africana, que reduziu metade do rebanho chinês, vai demandar cada vez mais substitutos de carne suína também, porque não existe produção de carne suína no mundo que possa cobrir essa demanda chinesa.
Então isso vai afetar também a importação de carne bovina, pescados, aves, outras proteínas, né? Então eu acho que o quadro geral para a agricultura brasileira que sustenta o país, a economia do Brasil, não vai ser tão negativo. E como eu falei, essa quebra de confiança que os chineses e de fornecimento dos Estados Unidos, a confiança é como um vaso. Se você quebra, é difícil consertar, né? Então, nenhum governo chinês vai poder depender exclusivamente dos Estados Unidos sem preocupação de uma quebra de continuidade. Tá, né? Certo. Agora, para a segurança alimentícia do povo chinês. Muito importante isso garante o benefício a longo prazo para o Brasil. Certo. Agora, chama também a nossa atenção, você como presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, dizer que a gente, obviamente, sente os efeitos da guerra comercial no ritmo de crescimento da economia chinesa. Essa foi uma das análises que o senhor trouxe. E o segundo ponto que o senhor mencionou foi o efeito da peste suína africana, que está dizimando o rebanho aí na região da Ásia. O senhor falou em metade do rebanho chinês já abatido. Esses não são dados oficiais, são dados de consultoria. O senhor pode nos fornecer essas informações? Cerca de metade do rebanho está sendo dizimado para tentar controlar a febre, né? Isso, o mundo inteiro hoje não tem capacidade de sobra de produtos suínos para satisfazer a demanda do mercado chinês, né? Tá certo. A gente vai continuar acompanhando naturalmente o ritmo da economia chinesa, já que é um grande parceiro do Brasil e também tão importante para o agro brasileiro. Foi um prazer tê-lo conosco, presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, Charles Tang. Volte sempre. Uma boa semana. Obrigado. Obrigada a você também. E já que estamos falando de economia do mundo inteiro e também dos principais compradores dos produtos agrícolas do Brasil, a gente resolveu chamar alguns especialistas em agronegócio para entender ainda mais os efeitos desse ritmo de crescimento da economia chinesa na demanda do agro do Brasil. O professor de agronegócios da USP e FGV, Marcos Fava Neves, afirma que a desaceleração da economia chinesa não vai impactar a demanda. Não me preocupa essa redução do crescimento da economia chinesa pelo fato de que você tem um crescimento menor em cima de uma economia bem maior, o que traduz em um ritmo de crescimento em termos de volume maior. E é impressionante, o chinês vai dominar tudo porque eles têm demanda, então eles copiam o modelo ocidental, melhoram e de repente esse modelo termina com a empresa ocidental que estava trabalhando lá na China. Mas para nossa sorte, eles vão precisar de comida, de muita comida, e essa comida está vindo do Brasil. Então eu trabalhei muito na China o conceito da ponte alimentar do Brasil entregando produtos para a China, muito bem aceito, e é isso. Não me preocupa, o nosso negócio realmente é a China e as grandes economias emergentes da Ásia. Obrigada ao professor Fava Neves. Nós também ouvimos o José Carlos de Lima, sócio-diretor da Marquestrate Consultoria, que acredita que as exportações para a China vão continuar aquecidas, mesmo com a desaceleração da economia do país asiático. Vejam só. Na prática, o que nós estamos percebendo é que essa desaceleração, ela naturalmente já viria a ocorrer. Só que ela foi potencializada por todo o conflito comercial entre os Estados Unidos e a China, que já começou e já tem mais de um ano. Portanto, você começa a ter um custo de produção que está ficando mais alto, custo esse que, quer queira ou não, começa a impactar o custo dos chineses em termos de compras, investimentos e produção. Então é natural que a gente tenha essa desaceleração. Onde que o agro, de certa maneira, acaba se impactando nisso? Primeiramente, o agronegócio tem comercializado vários produtos, geralmente in natura, que são utilizados pela indústria chinesa na transformação desse produto em outros subprodutos para poder atender uma cadeia de suprimentos regional, principalmente ali na Ásia. Apesar de ter essa queda que foi destacada, nós acreditamos que alguns produtos, principalmente commodities agrícolas, vão sofrer muito menos do que outros tipos de commodities, como é o caso das metálicas e também das minerais.
Com o avanço da reforma da Previdência no Congresso, o dólar caiu quase 3% só no acumulado agora do mês de julho. Quando a gente analisa o pico da moeda americana lá em maio, a queda é de mais de 9%. Vejam só, aqui no gráfico, a gente viu ainda no dia 20 de maio uma cotação ao redor de R$ 4,10. De lá para cá, observem a curva de queda da moeda norte-americana, que no último dia 12 de julho ficou em R$ 3,73, ou seja, uma queda acumulada no mês de julho já de 3% e desde 4,10, que foi o pico, já dá quase 9%. O ponto é, com a desvalorização do dólar em julho, os preços dos fertilizantes caíram? De acordo com o levantamento da FC Stone, sim, os fertilizantes já registraram queda, como é o caso dos fosfatados e cloreto de potássio, utilizado pela maioria dos produtores brasileiros. Para o analista de fertilizantes da FC Stone, Marcelo Melo, será que é momento de fechar negócios? Vamos saber agora, porque ele está ao vivo aqui comigo nos estúdios do Canal Rural. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Essa queda que a gente observou na cotação do dólar está impactando diretamente na formação dos custos daquele pacote do NPK? Conta pra gente. Sem dúvida, porque como o Brasil importa aí 75%, 80% quase do NPK que ele vai consumir, os preços têm todos os seus custos em dólar, né? Então, na medida que o dólar saiu de 4,10 está agora a 3,73, evidentemente o preço em real caiu bastante. Mas em paralelo a isso, o que é bem interessante também, o preço em dólar por tonelada, principalmente do fosfatado, que é o fertilizante mais importante para a safra verão, junto com o potássio, mas o fosfatado, ele está 20% mais barato em dólar por tonelada do que ele estava em julho do ano passado. Então a relação de troca para o produtor está muito boa, está mais atrativa. Esse é um ponto bastante importante da gente destacar, porque é sempre uma crítica de alguns dizendo que o custo do produto ele demora muito para cair, mesmo quando há uma queda da cotação, enquanto os insumos, ou melhor, as commodities perdem preço mais rapidamente. Nesse momento, você está recomendando que o produtor feche pacote de insumos para o próximo ciclo da safra? Sim, principalmente do fosfatado. Porque nós já estamos bem tarde, né? Na verdade, nós tivemos uma antecipação de compras mais fraca esse ano, porque exatamente estava nessa situação onde o preço dos fertilizantes estava alto e o preço da commodity, principalmente da soja, estava muito baixa. A soja, no comecinho de maio, chegou a 7,70, né? Então agora nós estamos perto de 9, 8,80, 8,70, então melhorou muito. E o potássio, vamos dizer, voltando lá no fertilizante, o potássio é o único que praticamente está no mesmo preço que estava em julho do ano passado. Então o potássio está um pouco caro, digamos, pois se você pega o fosfatado, ele caiu 20% em dólar por tonelada, o potássio não. Mas, novamente, com o dólar agora em real, ele está um pouco mais barato. E a gente está analisando o fator câmbio, no entanto, a formação dos insumos também leva em consideração outros itens, né? E a gente viu neste início de ano que houve uma valorização desses produtos no mercado internacional. Agora há dois cenários acontecendo ao mesmo tempo que seriam positivos para a formação de custos mais baixos, que é uma perda de preço desses insumos no mercado internacional, uma desvalorização do dólar, o que faz você acreditar que este é um momento oportuno ou a tendência é cair mais, Marcelo? Olha, então, eu a cada momento falo isso sempre para todos os nossos clientes e para os produtores rurais. O que acontece? Na verdade, o produtor que está plantando soja, milho e mesmo outros grãos, o preço dele de venda também está ligado ao dólar. Então, como você falou, a soja cai muito rápido. O insumo também cai na prática. Quanto maior ele é, mais ele pode chegar e falar, olha, vamos corrigir o dólar na hora. E o pessoal corrige mesmo. Então, o fertilizante vale dólar, né? Então, o que acontece? O importante não é ele comprar agora porque o dólar está a 3,73. Ele há essa tendência, ele vai e compra porque agora ele acha que está mais barato. Mas o importante é que ele também venda um pouquinho do produto que ele vai produzir, né? Da soja que ele vai vir a produzir, porque senão a reforma tomara que seja totalmente aprovada e que no ano que vem seja aprovada uma outra reforma tributária. E, de repente, quando ele compra agora 3,73 e vai vender a soja dele em março do ano que vem, de repente, a 3,30.
Esse é um ponto bastante importante, que é o descasamento, né? Da hora que você fixa o seu custo do preço que você vai vender o seu produto. Você roda muito pelo Brasil, fazendo inclusive palestras, levando essas informações para os produtores. Você vê, primeiro, que essa é uma prática muito comum e, segundo, como que está o ritmo de compra de insumos? Segue atrasado para a próxima safra? Não, então, agora nós estamos sentindo, nós não temos estatísticas oficiais. A ANDA, o CACESP ANDA, agora eles publicam com 5 meses de atraso, né? Então é interessante olhar, mas nós não temos uma estatística mostrando o que está acontecendo agora no mês de junho, por exemplo, né? Nem de maio. A última estatística é de fevereiro. Bom, mas nós sentimos, porque nós temos mais de 100 clientes no Brasil hoje que nós estamos apoiando a efetuarem suas compras. Então a gente sente o que está acontecendo, onde está havendo, que momento está havendo demanda, que não está. E nós sentimos que está havendo demanda. O pessoal está interessado e comprando. Até porque, como eu falava, em dólar por tonelada o preço está muito bom, agora está caindo também em real, então isso está ocorrendo, né? Voltando à pergunta anterior, só para a gente encerrar, há um descasamento hoje, uma prática muito comum, fecha-se o custo, mas não fecha o preço do insumo. É comum. E para os nossos clientes, nós estamos o tempo todo dando sugestões de como gerenciar isso. Evidentemente, uma das maneiras é através dos derivativos, mas não é a única. Você pode utilizar seus contatos no mercado físico, os clientes com quem você costuma fazer negócios, para também ajustar esse preço e fazer esse gerenciamento. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.